Olá, amigos do Genkidama! Aqui quem fala com vocês é o Wilson e vamos ao review do episódio 8 de Shaman King Brotherhood. E nesse episódio, diferente do anterior, temos muita coisa para falar. Bem, basicamente esse episódio já começa com uma coisa inédita nas animações de Shaman King, que é a família do Manta, né? Mostramos aí as consequências da luta que houve entre o Yo e o Fausto, e o Manta foi um dos prejudicados, né? Afinal ele foi atacado e teve o corpo estripado, né? Pelo cara louco lá. E logo em seguida a isso, né? O Manta vai pro hospital e tá lá a família dele conversando com ele e tal. Aparece o pai do Manta que, meu Deus, o design do anime não fez nada bem pro pai do Manta. No mangá ele tem essa coisa, né? A família do Manta é toda baixinha, exceto pela mãe dele. E o pai dele também é meio baixinho, mas mesmo assim ele tem essa figura imponente, sabe? De presidente de empresa e os caralho a quatro. Mas deixou um pouquinho a desejar. Enfim, essa parte passa, o Yo e o Manta se encontram no hospital mesmo, e o Yo manda esse papo de eu não quero mais ser seu amigo, porque você me atrapalhou na luta e você fugiu, e o Manta fica bem chateado com isso, e ele acaba aceitando a proposta que o pai tinha feito dele estudar no exterior, né, ficar se envolvendo com essas pessoinhas. E agora temos também uma parte adaptada aí no anime, né, que é o Manta encontrando com o Ryu, e eles se decidem a encontrar com o Yo, né, lá na casa dele, em Izumo. Essa parte no anime antigo é bem diferente. Tipo, os dois ainda saem juntos, mas não é exatamente assim. O anime também não adaptou 100% do mangá, mas a ideia essencial tá lá. Eu acho que é o que importa. A animação do episódio ainda não me agrada 100%, e tivemos a introdução aí da Tamao, mas tão impressionante quanto a introdução dessa nova personagem é o Ponte Conte, que, para surpresa de muitos e mostrando que eles querem realmente dedicar esse anime a ser um pouco mais fiel, botaram as bolas do Conte no anime e o Manta preso nas bolas do saco lá do bicho, o outro mijando nele. Claramente é uma das partes mais importantes de Shaman King, e era de suma precisão histórica que isso fosse de fato adaptado, só que não, né? Isso eu não reclamaria se eles tivessem deixado pra lá como fizeram na animação antiga, mas enfim, o importante é que o Yo volta do treinamento dele, agora ele tá mais forte, ele passou aquela experiência. O Manta e o Yo, eles têm uma conversinha muito quase romântica, diga-se de passagem, né, sobre a amizade, eles explicando o que aconteceu, deixou de acontecer, e agora o Oversoul do Yo tá mais forte, né, o Amidamaru pode até conversar com ele em forma de Oversoul, e agora o palco está armado para a grande luta do Yo contra o Ren no próximo episódio, e eu estou muito ansioso para que ela chegue logo. Muito obrigado por me ouvirem mais uma vez. Eu espero que a luta seja bem adaptada e bem animada no próximo episódio, e a gente se vê lá. Valeu, galera! Burning Kabaddi, episódio 8. Candidatos ao clube. Olá pessoal, Gabriel aqui de novo e estamos de volta para mais uma review de Burning Kabaddi. Dessa vez com o episódio 8. Como o próprio título do capítulo entrega, após a conclusão da disputa entre Noukin e Soa, aparecem novos pretendentes ao clube de Kabaddi. São eles o sussurrante Nobutaka Ban, o ex-lutador de sumô Ryuta Seki e Yuki Hitomi, um rapaz com traços femininos. Porém, nem tudo são flores. Ao invés de demonstrar empolgação com os novos integrantes, o nosso rabugento Yogoshi demonstra ceticismo com as habilidades de seus novos colegas e decide testá-los, mesmo ele também sendo novato e por conta disso longe de ser a pessoa mais indicada para avaliar a adesão de alguém ao clube. Porém, os novatos o surpreendem, derrubando nosso herói e em seguida recebendo as calorosas boas-vindas do Capitão Odio. A partir daí, o episódio fica focado na preparação para o torneio que virá. O time começa a treinar a linha de defesa e tenta aos poucos incluir os novos membros.
Yogoshi, que aparentemente estava muito incomodado com a aparência feminina de Hitomi, nota que o desempenho de seu colega acaba sendo pior quando os dois atuam no mesmo time. O capítulo então retoma o tema dos episódios iniciais de Kabaddi, a dificuldade de Yogoshi para atuar coletivamente. O nosso herói é extremamente capaz de observar e aprender com adversários melhores, mas é visível a dificuldade quando o imparável tem que dar um passo atrás e ajudar no desenvolvimento de seus colegas. Então, nosso ranzinza protagonista aceita o conselho de Hojo e sai para jogar boliche e comer com os novatos. A partir daí, vemos que Yogoshi nota sua falha enquanto membro do time e busca auxiliar seus colegas em uma estratégia muito mais coesa. A força do capítulo está na adição dos novos personagens e na retomada do tema inicial de Kabaddi, mostrando assim que apesar da clara evolução do nosso herói, Yogoshi continua tendo problemas para se entender com colegas de time, e ainda tem muito o que evoluir nesse quesito. O ponto negativo fica por conta do jeito que o episódio trata Hitomi. Por mais que no fim nós vejamos que o desempenho dele não é destoante dos outros novatos, a todo momento o capítulo o mostra como fraco, precisando ser protegido só por sua aparência feminina. As piadas com a aparência de Hitomi também não funcionam, sendo só situações bobas e óbvias de roteiro. No demais, o capítulo traz novos personagens interessantes, momentos de interação fora de quadro, que é sempre bem-vindo, e evolução do nosso protagonista, além de já começar a criar o clima do próximo desafio. Por hoje é tudo, pessoal. Nos vemos no próximo capítulo de Burning Kabaddi. See you, Space Cowboy. E vamos ao 8º episódio de Koikimo, um anime de romance da temporada, disponível na Crunchyroll, sua fonte anime. Eu sou Carol Fakaya e darei minhas impressões. E esse episódio é fortes emoções. Chega o dia de São Valentim e Ichika decidiu entregar algo para o Ryu. Mas não pode ser um chocolate. Este é um dia que muitas relações podem mudar em um instante. Talvez o fim de uma amizade ou para um relacionamento que pode incluir o amor. E no final, o presente que a Ichika presenteou o Ryu foi um abraço. Quem diria? Lembro como se fosse ontem, quando ela nem suportava falar com ele há muito tempo. Nossa, a Ichika mudou tanto. Ou melhor, evoluiu tanto. Foi algo que impactou bastante nosso protagonista. Deu para sentir daqui as borboletas no estômago dele. Que coisa fofa. Por outro lado, tivemos a confissão do Tamaru. O que iria acontecer uma hora ou outra no anime? Pois o Tamaru, por mais tímido que seja, ele não estava nem um pouco satisfeito de guardar esse sentimento só para ele, e correu o risco de perder a Ichika pro Ryu sem mesmo tendo tentado nada. E como tentar não custa nada, e o não ele já tinha, bom, ele foi lá e se confessou, bem no momento que a Ichika foi entregar um chocolate para ele. E para a séria surpresa das pessoas, a menos para a Ichika, que ela ficou bem chocada, ele se declarou. E por mais que muita gente torça pelo Tamaru e a Ichika, devo confessar que eu prefiro mais a dinâmica dele com a irmã do Ryu, que eu acho que é uma dinâmica muito mais interessante. Eu acho que ambos combinam muito mais, não pelos gostos, afinal, por mais que ela esportes e ele goste de futebol, eles ainda têm muita coisa diferente. Mas a personagem deles são muito parecidas, principalmente na sinceridade e não ter papas na língua. Eles são sempre tão francos entre si que eu sinto que rola meio que uma química. Agora, que mancada o Ryu fez com a pobre, né? Ter aceitado o chocolate dela, mesmo pelo fato dela ter pego de surpresa, faz com que a coitada se iludisse tanto. E eu gosto tanto dela, não queria ver ela se iludindo por alguém que provavelmente irá rejeitá-la no final, eu acho. Tudo pode mudar, mas por enquanto não tenho muitas esperanças que ele vá ficar com ela. Por isso eu sempre digo, ela merece alguém muito melhor que o Ryu. Mas, apesar disso, tudo que eu consigo pensar é como a Ichika vai responder o Tamaru, já que cada vez mais ela sente algo pelo Ryu. Isso a gente só vai descobrir no próximo episódio. Até lá, pessoal! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Barcelos e chegamos ao 8º episódio de Ode de Taxi. E nesse episódio não teve muita coisa assim significante que aconteceu. Principalmente o que foi mostrado no episódio
foi mais ou menos o que aconteceu com o macaquinho durante a extorsão que ele tá sofrendo. E o fato do taxista conseguir gravar o Nobu falando qual vai ser o plano para roubar o banco e tudo mais. E daí com isso ele pode incriminar ele, ou pelo menos provar que o que ele tá falando é verdade, sobre ele querer cometer esse crime. Só que até não levando essas coisas em consideração, ou até considerando elas de outra maneira, o que mais me chamou a atenção nesse episódio, aliás, o que me abriu os olhos nesse episódio com relação a todo o resto da série, foi me mostrar como que esse anime lida e até mesmo gera muitas quebras de expectativas. Porque, claro, a primeira e mais óbvia é que logo no início da série, tudo dá a entender que toda a história vai estar ligada somente com o sumiço da moça e o fato dela poder estar na casa do taxista. Mas com o passar da série foi vendo que, na verdade, isso foi o início pro resto da história. Depois disso a gente teve aqueles 2 episódios mais calmos, em que o foco foi mais nos diálogos e até em histórias não tão ligadas a essa questão do suposto sumiço da moça. Isso meio que criou uma expectativa numa série mais focada nos diálogos. Só que pouco tempo depois isso foi revertido, mostrando que realmente a série ia seguir uma linha da história propriamente dita. Já nesse episódio a gente também tem uma quebra de expectativa. Aliás, a gente tem 2 na primeira parte. O episódio anterior dá a entender que a gente poderia ter uma grande cena de tortura, mostrando como que fazem a extorsão e tudo mais. Só que nesse episódio já entra direto, mostrando ele todo surrado, todo mal acabado pra, entre aspas, não ter que mostrar toda aquela violência. E além disso, ele tem meio que uma revelação chocante com relação a como a gatinha, que aliás, abrindo parênteses, em todos os outros reviews dos episódios, eu acabei chamando a gatinha de cachorra. Então, peço perdão pelo vacilo. Mas voltando a ela, esse episódio meio que quebra a gente ao mostrar que realmente é ok. A gatinha ela não quer mais participar desse processo de extorsão. Só que na verdade pelos motivos que a gente nem imaginava. Não é que ela tivesse com medo dessa situação ou com pena das pessoas que eram extorquidas. Ela era mesmo com nojo de ter que ficar se relacionando e saindo pra jantar com essas pessoas. O que inclusive pareceu uma cena até mais pesada, ela revelando isso pro macaquinho, do que se estivessem mostrando ele sido espancado. Agora eu fico na dúvida como é que vai ser o resto da série. A gente realmente vai seguir tendo essas quebras de expectativas? Será que tudo vai voltar a ter importância por causa do sumiço da garota? Ou será que ele vai nos surpreender na forma como o roubo vai acontecer? Ou na forma como vão tentar prender o Nobu? Bom, a gente vai ter que esperar pra ver.